Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira, mas não entra a hashtag sextou, porque a situação ainda está muito complicada, mas claro, eu vou trazer aqui as melhores notícias, então eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever no canal, que é importante a sua inscrição, do lado tem um sininho, você aciona ele, assim que a gente subir um vídeo você vai ser informado pelo YouTube e claro, nos ajude dando like nesse vídeo que é importante demais, é só clicar no curtir e compartilhar. Copie o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos, porque aqui no canal a gente faz jornalismo esportivo com qualidade, credibilidade, seriedade, do jeito que você merece, porque você torce para o maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, independente do momento que o time passa, mas a gente vai estar aqui fazendo o nosso trabalho. E como eu disse, o Vasco joga domingo a última rodada, a sua despedida dessa pífia e vergonhosa trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro 2021. Até agora foram 37 jogos com 13 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Ou seja, mais perdeu que venceu, que vergonha. Aproveitamento de 44,1%. O time não ganha uma partida desde 16 do mês passado, quando bateu o Curitiba por 2-1 em São Januário. De lá para cá, são 7 jogos com 4 derrotas e 3 empates. Ao todo, na Série B, o Vasco marcou 43 gols e sofreu 49, um saldo negativo de menos 6 gols. Olha que tragédia! E no domingo o Vasco joga contra o Londrina nessa última rodada, o jogo praticamente não vale nada, 4 da tarde no Estádio do Café. Mas não vale nada mesmo? Mais ou menos, né? Porque esse time tem que buscar a vitória pelo menos para mostrar vergonha na cara e um certo respeito à torcida vascaína para quebrar essa incômoda sequência de 7 jogos sem vitória. E mesmo sem valer muita coisa, a gente tem que manter a tradição aqui do Bom Dia Gigante e uma delas é o histórico do confronto. Então vamos agora aos números de Vasco e Londrina na história. As duas equipes já se enfrentaram 6 vezes na história. O Vasco tem 3 vitórias contra 2 vitórias do Londrina e um empate. O Vasco fez 11 gols e o Londrina 7. O artilheiro desse confronto é Roberto Dinamite com 3 gols. A maior goleada foi do Vasco no Brasileiro de 1981, 6-1, mas a última partida foi no primeiro turno dessa Série B e o Londrina venceu de virada por 2-1 em São Januário. Mas se essa partida não vale muita coisa para o Vasco, para o nosso adversário é quase uma decisão de campeonato. O Londrina é o 17º colocado e precisa vencer o Vasco e torcer para um tropeço do Remo para tentar fugir da zona de rebaixamento e não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o técnico deles, o Márcio Fernandes, deve mandar a seguinte formação para o jogo: César no gol, Córdoba na lateral direita, a zaga com Simon, Augusto e o Altinho na lateral esquerda. No meio-campo, João Paulo, Johnny Lucas e Mossoró. E no ataque, Vitor, Daniel, Zeca e Roberto. E o meio-campo Mossoró fala do lado psicológico para tentar vencer o Vasco no domingo. Eu acho que independente do Vasco não brigar mais por nada, é o Vasco, né? Um gigante brasileiro, né? E todos os jogadores que estão lá sempre entram em campo para vencer, né? Para defender a camisa do Vasco, independente de qualquer situação que esteja, né, e do jogo, eles são muito cobrados pela vitória, como qualquer clube, mas também pela camisa que tem o Vasco, né, então acho que a gente tem que entrar focado, né, não pensar, né, porque eles não têm nada mais no campeonato que vai ser um jogo fácil. Então entrar focado e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos.
E agora, outra tradição, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a CBF vai homenagear o Vasco como um dos clubes que cederam jogadores para a seleção nas Olimpíadas do Japão. O Vasco vai receber uma medalha comemorativa em relação ao ouro olímpico conquistado pela seleção em Tóquio. O Vasco cedeu Ricardo Graça e Lucão para a seleção campeã olímpica nas últimas Olimpíadas. E olha, hoje, sexta-feira, Black Friday, e o Vasco, até a gravação desse vídeo, não divulgou nenhuma ação em relação a promoções para o torcedor. Vai ter promoção sim nas lojas Gigante da Colina em peças ligadas ao Vasco, principalmente nas lojas de Guadalupe, Nova Iguaçu e do Shopping Aerotal na Barra da Tijuca. E depois de informar que a estátua de Roberto Dinamite ainda não está totalmente pronta e que por conta do futebol acabou atrapalhando a inauguração dessa obra, o Vasco divulgou uma parte da estátua que vai ser homenagem ao maior artilheiro da história do clube, Roberto Dinamite. Essa estátua deve ser inaugurada no início de 2022. E esse jogo de domingo contra o Londrina deve marcar a despedida de vários jogadores com a camisa do Vasco. Dos que ainda estão treinando no CT Moacir Barbosa, alguns deles estão com o contrato se encerrando no final dessa temporada. São os casos do goleiro Vanderlei, do zagueiro Hernando, do volante Rômulo, do meia Marquinhos Gabriel e dos atacantes Germancano, Daniel Amorim e também do Morato, que nem deve viajar para Londrina por conta de uma lesão e por isso deve desfalcar a equipe nessa partida. E desses nomes, apenas 3 têm chances de continuar para 2022. São os casos de Germancano, mas depende de muita negociação para que o gringo continue no Vasco para a próxima temporada, Marquinhos Gabriel, que teria agradado alguns dos dirigentes do Vasco, e além do centroavante Daniel Amorim, jogador que pode até ganhar uma oportunidade entre os titulares nessa partida contra o Londrina. Daniel Amorim tem 4 gols com a camisa do Vasco, jogador de 32 anos, 1,91 m e é considerado como um grande perfil para a Série B do ano que vem. Só que ele tem contrato de empréstimo até o final desse ano. Mas essa semana, a gente aqui do canal Atenção Vascaínos foi buscar a informação direto com o clube que detém os direitos do jogador, que é a Tombense. E o presidente do clube, o Lani Gavioli, nos disse que até agora o Vasco não fez nenhum contato para tentar renovação de contrato com esse jogador. Só que ele não dificultaria em nada uma possível continuação de Daniel Amorim no Vasco, caso o jogador queira seguir em São Januário. E aí eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante 3 grandes convidados para falar sobre isso. Você renovaria o contrato de Daniel Amorim? Acredita que esse jogador possa ajudar em 2022? E agora você confere a opinião deles. Alex Calheiros, Juninho do Machão da Gama e meu parceiro Ed Xavier do Fala Vascaíno. Confere aí. Queridos e queridas vascaínos e vascaínos, amigos aí do Atenção Vascaínos, grande abraço a todos, saudações cruzmaltinas. E aí, eis a questão, Daniel Amorim. Olha, eu renovaria sim o contrato do Daniel Amorim, porque o Daniel Amorim foi um dos poucos, talvez o único. Não, dá para você incluir aí o Nenê, tudo bem, o Cano, que é artilheiro e tal, mas certamente o Daniel Amorim, um jogador que demonstrou muita vontade, né? Um jogador que tem fome, né, de bola, um jogador que chegou ao Vasco sem muito alarde, sem muita, né, muito quieto, muito calado, sem prometer nada, e dentro de campo a gente percebia que é um jogador dedicado, um jogador esforçado, um jogador que tem inclusive uma função importante aí pode ter uma função importante para opções para o novo treinador, o treinador que vai chegar, que é um jogador que tem ali a bola aérea como ponto forte. Então eu renovaria principalmente por entender o que é a Série B e por entender o peso da camisa do Vasco. É aquele cara que está ali e ele sabe que é a grande oportunidade da vida dele, da carreira dele, e ele se dedicou, ele se agarrou a ela. É isso, grande abraço, saudações cruzmaltinas. Aqui é Vasco! Fala, Emerson, bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o canal Atenção Vascaínos. A pergunta é sobre Daniel Amorim e minha resposta é sim. Eu renovaria com Daniel Amorim. Acho que ele se mostrou uma peça que pode ser útil, né? Sempre que entrou, contribuiu, criando oportunidades de gol, se dedicando bastante, né? Correndo
se esforçando, coisa que faltou nesse time do Vasco, que era um time apático, um time que ninguém tentava, um time acomodado. O Daniel Amorim mostrou ter um espírito diferente, né? É um jogador barato, é um jogador que, claro, não dá para ele ficar para ser o titular, para ser o dono da posição, para ser o substituto do Germancano, né? O Cano deve ir embora, não dá pra gente achar que é o Daniel Amorim que vai ser o camisa 9 do Vasco. Mas para compor o elenco, para fazer a mesma função que ele fez nessa temporada, né? Entrando no segundo tempo, sendo chamado no momento de mais emergência, acho que é sim um bom nome. Então, se eu tivesse a caneta na mão, com certeza eu iria atrás da renovação do Daniel Amorim. É claro, se não depender de dinheiro, enfim, porque também eu acho que não vale a pena fazer um esforço para a permanência do jogador. Mas ficaria com ele sim. Um abraço. Fala, vascaíno, tudo bem? Ed Xavier aqui. É um imenso prazer estar aqui no canal dos meus amigos e eu vou falar um pouquinho sobre o Daniel Amorim e se eu renovaria ou não o contrato desse jogador. Ele foi contratado junto a Tombense, a pedido do técnico Marcelo Cabo, inclusive naquela partida entre Tombense e Vasco, no qual ganhamos de 2-1, ele fez um dos gols da partida contra o nosso clube. Ele também tem 4 gols na Série B, e lembrando também que ele teve 3 gols anulados, alguns mal anulados. Daniel Amorim é um jogador muito importante que foi pouco utilizado pelo Marcelo Cabo, pelo Lisca e também pelo Fernando Diniz. Inclusive, o esquema de jogo não favoreceu o atleta. Lembrando que o Vasco jogou praticamente a Série B inteira com pontas de pés trocados, ou seja, um jogador muito alto, muito bom no jogo aéreo, que foi pouquíssimo aproveitado. Inclusive, quando ele entrava, botava o cara também para jogar, armando a jogada. E lembrando que de todos os reforços do Alexandre Pássaro, Daniel Amorim foi o menos badalado, mas demonstrou muito empenho e dedicação e honrou a camisa do Vasco, tanto que no último jogo a torcida pediu o nome dele, quando ele entrou aplaudiu, ou seja, um jogador que sim, a torcida quer que continue e a gente espera ver o Daniel Amorim em 2022, é um jogador que não deve ser muito caro, deve receber um salário bem inferior a essas outras contratações aí que não renderam e a gente quer sim, Emerson e meus amigos aqui do canal, que Daniel Amorim fique no Vasco por mais uma temporada, porque é um jogador que tem a característica da Série B e vai nos ajudar muito aí, sabendo utilizá-lo da maneira certa. Forte abraço, tamo junto. É isso, valeu Ed Xavier, valeu Juninho e valeu Alex Calheiros. E agora eu quero perguntar a você, você renovaria o contrato de Daniel Amorim? É um jogador que pode ser útil para o ano que vem? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, porque ajuda bastante essa interatividade. Mais uma vez agradecendo você que chegou até aqui, pedir para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe sempre nossos vídeos. E tem também o nosso segundo canal Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, que também está muito bacana. Grande abraço, ótima sexta-feira. Hoje tem Boletim AV com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias com o nosso AV News. E hoje vai estar imperdível. Confere lá à noite aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima sexta-feira. Tamo junto, valeu, fui!